Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Explicando Direito. Hoje, o entrevistado é o advogado e professor Renan Faria Krieger Tamayo. Ele que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, doutor pela Universidade de Salamanca, também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele também é mestre em Direito pela Unicinos e pela PUC Minas. O professor é titular do programa de graduação e pós-graduação da Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP, e também professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele atua como consultor, como árbitro e também como parecerista. Seja muito bem-vindo, professor Renan. Satisfação, querido amigo, doutor Peleja. É uma honra imensa poder participar desse programa, que já tive a oportunidade de conhecer, de acompanhar, de ver as autoridades que vieram muito antes de mim nesse programa e deixaram aqui contribuições valiosíssimas sobre a sua batuta e sobre a sua direção. Muito obrigado, saiba que é uma renovada alegria, satisfação e grande honra. Para nós do Explicando Direito, também da Escola Superior da Magistratura, é um prazer entrevistá-lo pela sua bagagem jurídica, bagagem cultural, pela sua inserção no processo civil, pela sua inserção no processo constitucional, que aborda tão bem o ativismo judicial como poucos. Quando muitos não compreendem verdadeiramente o Instituto, o professor Renan tece importantes distinções e pontuações sobre o ativismo judicial. Dentre as inúmeras obras que tem, porque eu sou da área do processo civil e do processo constitucional, e o professor tem disciplinas nessas áreas, também coisa de julgada, também ativismo judicial, processo constitucional, manual de processo civil. Então, professor, é uma grande honra, né, ex-magis, tê-lo conosco. Professor, o seguinte, a jurisdição constitucional ela pode ser considerada efetiva em um sistema jurídico em um país marcado por desigualdades sociais e institucionais? Professor Peleja, aqui o ponto central é compreender, antes de falar da jurisdição efetiva, o que nós vemos no nosso país. De fato, um país de omissões, um país de infeliz ausência de cumprimentos de direitos humanos fundamentais, de constante descumprimento de direitos sociais, merece e deve, sim, em um país como o nosso, ter um enfrentamento cuidadoso desta sistemática. O que nós vemos hoje em dia, e por que essa ideia da jurisdição constitucional efetiva, né, ela vem sendo construída já há um certo tempo, eu venho trabalhando nisso, inclusive em um livro que deve sair na sequência, né, sequência de tempos aqui, acho que mais alguns meses esse livro deve estar entregue para a editora. Nós percebemos que o Brasil, de um tempo para cá, por exemplo, naturalmente estruturou um movimento de abstrativização do controle difuso, ou seja, a ideia da concentração do controle concreto e, da mesma forma, da concretude do controle concentrado. Esta simbiose entre o controle difuso e abstrato, que mescla estruturas de jurisdição que até então são absolutamente distintas, mostra que o nosso país está realmente preocupado em buscar uma jurisdição constitucional de efetividade. Se ela realmente acontecerá ou não, isso é uma outra etapa desta evolução sistêmica que nós estamos vivendo. E por que digo isso? E agora eu explico um pouco melhor, dando exemplos. Quando no Brasil nós introduzimos a repercussão geral no recurso extraordinário, nós fizemos um primeiro movimento, nós digo o legislador, portanto, e depois aqueles que aplicam o direito, os magistrados, os ministros, os desembargadores, e nós que somos operadores, os advogados, enfim, públicos ou privados, vimos um movimento de aproximação do controle abstrato para o controle difuso com essa abstrativização. Na verdade, com a repercussão geral, nós transformamos o recurso extraordinário em uma efetiva ADI, porque trago para dentro da estrutura de admissibilidade de um recurso extraordinário questão social, política, econômica e jurídica que venha a ser relevante. Então, esse primeiro movimento nos mostra que o modelo do controle de constitucionalidade difuso, puro, já não existe mais no nosso país. Da mesma forma que quando inovamos com a possibilidade de acordos
no Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato, em ADIs, ADCs e ADPFs, nós também trazemos para a estrutura do controle abstrato regras tradicionais do processo subjetivo, do controle difuso, o que nos mostra, mais uma vez, que também um modelo de jurisdição constitucional abstrata pura já não é mais plenamente implementada no nosso país. O processo estrutural é um outro exemplo disso. Então, hoje o que nós vemos, a meu juízo, e com todo o respeito a quem pense o contrário, é um movimento de jurisdição absolutamente própria, criada aqui no nosso sistema brasileiro, que eu hoje chamo de jurisdição constitucional efetiva. E, por fim, realmente é muito difícil ter uma jurisdição constitucional efetiva em um país de desigualdades, como o nosso. Mas é neste momento que o Poder Judiciário é chamado para suprir as omissões dos demais poderes, desde que limitado aos pedidos e nos moldes dos pedidos realizados. O Poder Judiciário existe exatamente também, não só para decidir e interpretar a norma, mas para agir se provocado e nos limites da provocação, quando os demais não o fazem. E aí nasce aqui, evidentemente, a figura do ativismo judicial, que teremos oportunidade ainda de conversar bastante, mas, a meu juízo, um ativismo saudável, que tem formas de ser praticado e muito bem praticado, como em muitos casos já tem sido realmente concretizado, professor. Os limites da atuação do judiciário nessa concretização desses direitos fundamentais, especialmente nos contextos de omissão legislativa. Nós podemos, em ambas as figuras, modelo controle concreto, controle abstrato, há instrumentos adequados ou mais adequados para que se dê essa concretização de direitos fundamentais. Eu sei que o professor, em uma de suas aulas, agora aqui em Cuiabá, inclusive, na sexta-feira, dia 30 de agosto de 2025, falava a respeito das sentenças aditivas na jurisdição constitucional. Perfeito. Bom, professor Peleja, aqui nós caminhamos um novo passo. Assim como agora há pouco falei que entendo que vivemos um novo modelo de jurisdição constitucional, que chamo eu de jurisdição constitucional efetiva, pode-se dar outro nome, enfim, vejo que nesse momento, antes de falar dos modelos de sentenças normativas, manipulativas e aditivas, que estão plenamente implementadas hoje na jurisdição brasileira, vejo que os limites de atuação do Poder Judiciário tradicionalmente são reconhecidos geralmente em pelo menos dois bloqueios de atuação diretas, diga-se de passagem. O primeiro é a separação dos poderes, e o segundo, o controle do mérito administrativo a partir daquilo que se tem como reserva do possível. Pois bem, em relação a esses três elementos que são utilizados como certos limites, nós já vemos que o judiciário tem ultrapassado essas reflexões clássicas há muito tempo. E a grande questão é perceber se realmente hoje a separação de poderes pode ser lida como era há tempos atrás. Veja, Montesquieu não foi o criador da separação de poderes, mas sim um articulador dela. A estrutura de separação de poderes é muito anterior, né? Mas ela vem a ser sistematizada, sim, por Montesquieu por uma razão muito específica naquele período importantíssima, período que Montesquieu viveu. Né? Pois bem, de lá para cá muita coisa mudou. O check and balance foi uma primeira pedra de toque jogada na separação dos poderes. A figura da judicialização dos temas que são frutos de omissões inconstitucionais, uma segunda pedra. E a terceira grande pedra, a figura do ativismo judicial. Pois bem, a separação de poderes, a meu juízo, e com todo respeito a quem pense o contrário, não poderia ser um impeditivo da atuação do Poder Judiciário, que é absolutamente legitimada pela forma que a Constituição permite ao Judiciário e, claro, deixa aberta a atuação ao Poder Judiciário quando as omissões estão presentes. Então, a legitimidade de atuação do Poder Judiciário ela é constitucional e absolutamente clara. Segundo passo, a separação dos poderes, a meu juízo, também cede quando o próprio agente ou poder legitimamente constituído para fazer não o faz. E o cidadão, as instituições ou legitimados provocam o judiciário com base em um pedido e nos limites do pedido. O Poder Judiciário, a meu juízo, ele é colocado
dentro dos temas de judicialização, porque o Poder Legislativo, por exemplo, não legislou sobre aborto de anencéfalos. Não legislou, por exemplo, sobre células tronco-embrionárias. Não legislou, por exemplo, sobre Raposa Serra do Sol, a demarcação de terras indígenas. E esses espaços abrem ao Supremo Tribunal Federal, com base no pedido da congruência, do pedido, da expressa previsão processual e permissão, de não ser um Pilatos de tempos atuais. O non-liquid não é uma possibilidade que nós temos no nosso país, é o Poder Judiciário, e, portanto, o Poder Judiciário, então, decide. Decide sim. E, nesse momento, com todo respeito a quem pense o contrário, me parece que a separação de poderes já não pode mais ser invocada, porque este poder omisso se coloca na condição de omisso. Quer seja o legislador, quer seja o administrador, e o judiciário é convocado pelo acesso à ordem jurídica justa a decidir, com base no pedido e nos limites do pedido. Então, a meu juízo aqui, a separação de poderes como primeiro limite ou elemento de impeditivo, ele cede. O segundo limite, que seria aqui o mérito administrativo, o controle do mérito administrativo, cede facilmente ao controle da legalidade e das omissões inconstitucionais que também não são razoáveis de serem aceitas em uma sociedade como a nossa ou qualquer que seja. Novamente, me parece aqui que o Poder Judiciário, quando provocado, nos limites da provocação, vem e atua excepcionalmente, novamente, nessas circunstâncias de omissão. E aqui, claro, produzirá sentenças em vários casos, normativas, manipulativas e aditivas, e eu vou falar delas já já. E, por fim, a mesma regra vale para a reserva do possível, que cede ao mínimo existencial. E aqui o choque entre duas potências de mesma força e hierarquia tem como resposta, possivelmente, a ponderação como um elemento de solução. E, é claro, chegando àquilo que Vossa Excelência muito bem pondera, professor Peleja, esses modelos de sentenças excepcionais da jurisdição constitucional não foram pensados para estarem no nosso país inicialmente, mas estão porque o legislador não legisla, estão porque o gestor não administra e porque a Constituição determina e dá ao cidadão, aos legitimados, o direito de pretender. E é nesse momento que o judiciário é chamado. As sentenças normativas, por exemplo, são aquelas que normam realmente, não é passivamente, é ativamente. Raposa Serra do Sol é um exemplo. Então, o Supremo Tribunal Federal, com base em provocação e uma omissão, infelizmente, constatada do legislador, ele legisla, sim. Só que esta legislação ela é temporalmente existente enquanto a norma não vier. Então, o Supremo Tribunal Federal, no caso de Raposa Serra do Sol, por exemplo, cria a norma do caso, mas mais do que isso, a norma para todos nós, com eficácia erga omnes e efeito vinculante enquanto a norma não vier. E a norma não veio. Surpreendentemente, a norma não veio. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a união afetiva. A união afetiva é um exemplo clássico para alguns, né, de uma sentença manipulativa que permite ao Supremo hoje interpretar diversamente aquilo que anteriormente tem interpretado de outro modo, manipulando a partir da interpretação o que se extrai do texto constitucional. E ali o Supremo faz uma opção do que não é proibido é permitido, com base nos conclames da sociedade. Novamente, uma omissão do legislador que não for implementada e que o Supremo ali, por exemplo, soluciona. E, por fim, as chamadas sentenças aditivas, que são aquelas que aderem ou acrescentam uma interpretação até hoje não tida para determinadas circunstâncias. E para alguns, um exemplo disso é o aborto de anencéfalos, que cria ali, para alguns, um exemplo típico de desencarceramento ou excludente de responsabilidade, a depender da forma de ver. Enfim, este é um modelo de solução da jurisdição constitucional absolutamente distinta daquela que nós tínhamos há certo tempo no nosso país, professor Peleja. E, professores, excelentes ponderações. Agora, vamos entrar num tema acerca dos precedentes no Brasil. Nós incorporamos a ideia de precedentes da Common Law. É óbvio que nós não temos os precedentes, que é uma forma até cultural dessa matriz da Common Law de resolver os seus problemas, de julgar os seus problemas. Agora, duas coisas.
nós lançamos, no artigo 927, um rol de precedentes brasileiros, vamos dizer assim, né? Com essa ponderação. Alguns doutrinadores entendem que há uma inconstitucionalidade em face do efeito vinculante, porque isso deveria ter sido feito com a base constitucional, tal qual a súmula vinculante, tal qual as ações abstratas. Né? Primeiro ponto. O entendimento do professor quanto eventual inconstitucionalidade ou constitucionalidade. E segundo, nós temos uma alta prolação de precedentes, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. Esses são verdadeiramente precedentes? No jeito que eles são realizados, o professor Marinoni tem uma pontuação bastante crítica sobre isso. E como extrair a ratio decidente de um precedente? Essa ratio decidente que no common law é o que vai ter essa eficácia de ser seguida, e no nosso sistema de dispositivo com essa eficácia vinculante, com essa coisa julgada que está no dispositivo, não seria como nós poderíamos resolver essa questão no Brasil? Né? Extrair essa ratio decidente no julgado, e essa ratio decidente, muitas vezes não está no dispositivo, essa ratio decidente ela ter a eficácia em relação aos modelos em relação aos quais há uma similaridade. Perfeito, professor Peleja. Grande provocação. Já é um tema que eu venho há bastante tempo pensando também, já escrevi, tem um livro de precedentes, inclusive, que está indo para a sua segunda edição, totalmente renovado agora, para o ano que vem, né? Deve sair bem no início do ano, creio. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para começar as respostas. E se faltar alguma, pode me chamar aqui a atenção. Mas, primeira delas, a pergunta é se é inconstitucional ou constitucional. Eu, assim como o professor Nelson Neri, acredito que o nascedouro dos precedentes é de efetiva inconstitucionalidade, a forma implementada. Então, a meu juízo, sim, há uma inconstitucionalidade posta. De outro lado, distintamente do professor Nelson Neri, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, eu entendo que o sistema é plenamente constitucional porque está sendo implementado. E aqui eu vou utilizar duas figuras de linguagem, ou mais do que isso até, dois exemplos de falas de pessoas que me fazem construir o que eu vou agora daqui para frente apresentar. A primeira é uma frase da minha avó. Ela sempre me diz o seguinte: meu filho, ainda viva com seus 89 anos, logo mais 90, se Deus quiser, ela sempre me diz: meu filho, é possível na vida a gente simplesmente jogar fora aquilo que não está bem? Ou é possível nós tentarmos salvar aquilo que não está bem? Porque às vezes o melhor caminho é salvar do que simplesmente jogar fora. Então, com essa frase da minha avó, eu também me convenço que, muito embora o sistema de precedentes brasileiro, e o professor Peleja tem toda a razão, esta é uma importante conclusão na frase, é um sistema brasileiro de precedentes, portanto, está longe de ser o puro, nós vamos enfrentar. De fato, é um sistema que nasce inconstitucional na sua estruturação, infeliz do legislador, a meu juízo, mas que sim, hoje é constitucional porque não há declaração contrária e temos que implementá-lo porque ele é bom para o sistema, se for bem trabalhado. Então, essa é a premissa basilar que utilizo eu. E aí vem para a segunda parte da resposta, da indagação muito bem realizada pelo professor Peleja. De fato, professor Peleja, será que são realmente precedentes? E aqui eu vou me utilizar de uma outra situação que os nossos colegas do tribunal, que estão sendo nossos alunos na disciplina, ainda vão ouvir em dado momento, que é uma história bastante conhecida para quem já foi meu aluno, em que eu conto de um encontro muito especial que eu tive com o meu saudoso mestre, o professor Michele Tarufo. O professor Michele Tarufo me orientou na época do doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, com a Universidade de Pavia. Ali eu fiz uma cotutela na época, né? E estive com ele. E uma vez ele veio ao Brasil, tinha uma casa no Nordeste. Chegando ao Brasil, ele mandou uma mensagem por e-mail: caro aluno, estou em São Paulo. Simples assim. Eu, caro professor, vamos jantar? A resposta foi: caro aluno, escolha o lugar. Estarei em tal hotel. Muito bem, lá vou eu, na época doutorando, com a intenção de agradar o mestre. E levei o mestre para uma pizzaria. Devia tê-lo levado para uma churrascaria. Mas levei para uma pizzaria, que é uma das melhores pizzarias de São Paulo, se não a melhor, a meu juízo. Chegando lá, pedimos uma tradicional marguerita. O vinho,
Por muita felicidade, era um Brunello de Montalcino, e o azeite ainda era italiano, então nós estávamos em um ambiente espetacular. Todavia, as coisas mudam. Logo passa um garçom com uma pizza de frango com catupiry e batata palha. O professor italiano olha aquilo, não fala nada, mas eu vi que daria problema. Calma que eu vou chegar na parte dos precedentes, professor Peleja, agora. E logo depois, eu querendo ir embora, porque eu sabia que podia acontecer o pior e o meu doutorado estava nas mãos do meu orientador, passo a segunda pizza de morango com chocolate. Uma pizza doce. Isto é sacrilégio para um italiano. Ele então me fala algumas coisas em italiano que não repetirei nunca, eu as sei, mas no final eu peço licença. Professor, o senhor me permite fazer um comparativo? Pois não, caro Renan, me diga. O comparativo é o seguinte. Essa pizza aqui, margherita tradizionale, che mangiamo a un po', é o sistema puro de precedentes. A verdadeira pizza italiana, que nós podemos chamar de pizza. Estas que o senhor acabou de ver aqui não são as pizzas puramente italianas, são as nossas pizzas. É como o nosso sistema brasileiro de precedentes. E ele começou a olhar, fale mais. Eu falei, o nosso sistema brasileiro de precedentes trata como precedentes aquilo que não são precedentes. A ação direta de inconstitucionalidade não é um precedente, porque ela não trata de fato, ela não decide fato, ela não se implementa com base em fato. A ação declaratória de constitucionalidade, a arguição do descumprimento de preceito fundamental e tudo aquilo que neste caminho caminha, não é precedente, muito embora nós tratemos como tal. Então, professor Peleja, indo direto ao ponto neste particular, nós temos um sistema brasileiro de precedentes que não é o sistema puro de precedentes, é um sistema nosso, que trata a interpretação do direito como precedente. Porque se nós formos ver, pode observar o rol por inteiro do 927, vamos encontrar uma série de casos, e nenhum deles trata necessariamente da formação de um fato e da solução de um fato. Trata da interpretação normativa que os tribunais dão a determinada situação a partir da norma construída. Então, isso é absolutamente distinto do que acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos, em um país que considera o precedente formado a partir do fato. E aí, no final da ponderação que Vossa Excelência faz, eu chego ao ponto da ratio decidendi, que também no nosso país é um problema imenso. É evidente que a ratio decidendi é, sem sombra de dúvidas, a grande pedra de toque do precedente. É a partir da ratio decidendi que eu posso, pelo juízo de distinção, o distinguish como comparação e depois o distinguish como resultado de aplicação ou não, realmente visualizar se o meu caso é idêntico ao caso pretérito, para então buscar a ratio decidendi pretérita e aplicar no caso presente. Esse juízo de distinguish como um método de comparação e ao final de aplicação ou distinção só se implementa satisfatoriamente se nós tivermos uma ratio decidendi madura, o que por vezes aqui no nosso país nós ainda não temos. E aí talvez uma crítica construtiva, a meu juízo, talvez porque a teoria dos fundamentos determinantes não foi muito bem implementada por nós aqui. É evidente que o dispositivo necessita de fundamento. É evidente que se um precedente formado por um tribunal de vértice, uma corte de vértice, ele é formado com base em uma situação posta, mas com uma razão de decidir implementada. Não é possível que eu tão somente aplique o dispositivo. Aplico muito mais do que isso. Enfim, fica aqui esta ponderação. E, por fim, também uma última, a partir da sua construção. É claro que aqui também tenho eu séria restrição ao rol do 927, mas mais do que isso, a própria expressão que o Código escolhe. O Código escolhe. Os juízes e tribunais não é obedecerão, é observarão. Portanto, o dever de obediência é com a observação do precedente, para, se o caso, aplicá-lo, distingui-lo ou superá-lo. Este é o ponto. A aplicação não é, a meu juízo, e com todo respeito, quem pense o contrário é obrigatória, mas a sua observação, sim, esta é obrigatória, sob pena de nulidade da decisão, que não vier a enfrentar o precedente, que é para aplicar, não aplicar, ou se o competente superar. É mais ou menos por aqui que penso, professor Peleja. E professor Renan, a conversa está muito boa, muito interessante.
Muito interessante, mas nós precisamos fazer um breve intervalo. Aguardem que voltaremos já. Na minha Cuiabá, no mesmo dia, a diferença de temperatura entre uma região arborizada e outra sem árvores pode passar de 10 graus. Mas um projeto quer mudar essa realidade. O nome já explica: Verde Novo, realizado pelo Judiciário do Estado e uma ONG ambiental. Considerando que hoje a árvore não é mais um enfeite, mas sim uma máquina de saúde pública, é fundamental que a gente tenha essa mobilização da sociedade, do poder público, em prol de tornar nossas cidades verdes e saudáveis para as pessoas. Olá você, cidadão de Cuiabá e Baixada Cuiabana, que precisa solucionar algum conflito como cobranças, desacordos comerciais, direito do consumidor, indenizações, briga entre vizinhos, isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc dos Juizados Especiais Cíveis da capital, que realiza audiências de mediação e conciliação. O nosso endereço é na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Centro Político Administrativo, ou pelo WhatsApp no número 65 3648 6890. Você também pode ter atendimento por meio de atermação. Basta preencher o formulário eletrônico no site www.atermacão.tjmt.jus.br. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando. Olá, vamos retomar a nossa entrevista com o professor Renan. Professor Renan, nós temos o Supremo Tribunal Federal, uma indagação, até com a tua essência ontológica, desculpando o pleonasmo, da natureza do Supremo. Ele é verdadeiro uma Corte Constitucional? Ele pode se assemelhar a um Tribunal Constitucional? Ele pode se assemelhar à matriz kelseniana de construção dos tribunais constitucionais? Ou ele tem uma verve com
originária com a Suprema Corte norte-americana, porque a discussão de ativismo judicial, ela permeia muito acerca da Corte norte-americana, porque a própria discussão de ativismo e controle de constitucionalidade, que não está numa forma expressa na Constituição, mas está ali nos federalistas, nas Federalist Papers, 78 e 81, havia discussão acerca de o judiciário ser um controller das normas produzidas pelo Poder Legislativo. Então, assim, e eles atuaram muito em relação ao ativismo judicial, por exemplo, na dessegregação, a Corte Barra, na dessegregação, e outros na reordenação dos distritos eleitorais. Nós pegamos essa verve ativista da Corte Americana. Então, assim, é uma pergunta dividida em duas partes. Primeira, nós temos um Tribunal Constitucional, a matriz kelseniana. 2, temos influências da Corte norte-americana, herdamos o ativismo judicial. Extraordinário, professor Peleja, extraordinário. Só um gigante consegue gerar uma provocação de tamanha indagação. Pois bem, vamos tentar, né, responder aqui a partir desse contexto. Eu começo afirmando que sim, temos um Tribunal Constitucional no Brasil, que é o Supremo, mas temos algumas coisas que precisam ser antes ditas, né? Algumas escolhas que a Constituição fez e algumas modulações estruturais que a própria Constituição fez. Pois bem, tudo começa na discussão já tradicional e conhecida de Carl Schmitt e Hans Kelsen. Tudo inicia lá. Carl Schmitt defendendo que o guardião da Constituição, que é aquele que realmente é, como dizia Conrad Hesse, a Constituição viva, né, aquele que dá sentido ao texto, sentido atual ao texto, que deveria ser aquele que exercia o papel do poder executivo. Então, para Carl Schmitt, o Reich seria o guardião da Constituição, que então a ele se atribuiu, de certo modo, como a força do teórico do nazismo, tendo em vista que naquele período Adolf Hitler estava por lá. Pois bem, a antítese a esta tese é a tese que até hoje se tornou bastante vitoriosa em boa parte do mundo, se não na sua totalidade, enfim, é a teoria construída no Jurisdição Constitucional por Hans Kelsen. Portanto, Carl Schmitt, estamos falando de um conceito do político, né, que está lá. E Jurisdição Constitucional de Hans Kelsen. E Kelsen defende algo absolutamente diferente, de que o guardião da Constituição não deveria ser o executivo, o legislativo e não deveria ser o judiciário. Deveria ser um tribunal constitucional que atua política, social, econômica e juridicamente, e que estaria acima dos três poderes que ali estavam dialogando em conjunto. Estamos tratando, portanto, de um tribunal constitucional que controlaria o executivo, que controlaria, se necessário, o legislativo, que controlaria, se necessário, o próprio judiciário, mas que não fazia parte de nenhum dos três poderes. Neste modelo de jurisdição austríaco-alemã pura, nós estaremos tendo aqui certamente a solução para o problema do ativismo e da separação de poderes, porque neste modelo o Tribunal Constitucional pode sim realizar ativismo judicial. Ele pode interferir no legislador, ele pode suprir a omissão inconstitucional do legislador, ele pode suprir a omissão inconstitucional do executivo, ele pode corrigir a decisão inconstitucional do judiciário. Porque ele é o Tribunal Constitucional, ele é a Constituição viva, ele é a interpretação que a Constituição tem ou contém para aquele momento. Voltando ao Brasil, então. No Brasil, nós namoramos com este modelo, dizemos que queremos este modelo, mas a Constituição de 88, quando cria o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, também o mantém como corte revisora de recursos. Então, o Supremo hoje vive uma atuação e estruturação de funções bifásicas. A função de órgão revisor e a função de órgão de cassação, de corte de cassação. Este é um grande problema, porque se o Tribunal Constitucional atua, e como devia atuar, então somente no controle abstrato, ele julga em processo objetivo o controle da lei em tese, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, e não incidente inter partes. Ele não controla o problema da Maria e do Paulo. Ele decide politicamente. Ele intervém nos demais poderes, se necessário for, porque ele não é um poder, ele é a própria Constituição dita e viva naquele momento. Ele é o guardião da Constituição.
O grande problema nasce no nosso país quando este guardião da Constituição, em dado momento, é também corte de revisão de recursos extraordinários. E o Supremo Tribunal Federal, neste momento, então começa a enfrentar grandes problemas e tensões institucionais, exatamente por esta escolha da Constituição de permitir que o Supremo, em dado momento, seja o revisor de recursos extraordinários, controlando a inconstitucionalidade incidente tanto com eficácia inter partes e, em dado momento, com a atuação no controle abstrato. E aqui sim, atuação esta político, econômico, social e jurídica também, momento em que este controle terá eficácia erga omnes e efeito vinculante. O grande problema, que já era grande, se torna ainda maior quando o Supremo Tribunal Federal recebe a repercussão geral. E lá, na repercussão geral, ele abstrativiza o controle difuso e começa a trazer para dentro do recurso extraordinário a eficácia erga omnes e o efeito vinculante. Então, a pergunta, professor Peleja, é: temos um tribunal constitucional? Sim. A meu juízo, o Supremo é tribunal constitucional quando julga em controle abstrato, mas não é tribunal constitucional quando atua como revisor de recursos extraordinários. Portanto, a meu juízo, sim, temos um tribunal bifásico com dupla função, algo que é raríssimo, pelo menos até onde eu conheço, da forma que temos aqui no Brasil. Avançando um pouquinho mais para a segunda parte da pergunta, nesses últimos minutos que tem, realmente este movimento todo permite ao Supremo Tribunal Federal que ele atue, quer no controle difuso, quer no controle abstrato, desde que provocado e nos limites da provocação. Nasce aqui a figura do ativismo judicial. Nasce aqui a figura da judicialização da política. Nasce aqui a participação do judiciário, o controle judicial de políticas públicas necessárias. E este ativismo é um espaço importantíssimo de grande reflexão. A meu juízo, o ativismo monocrático, o ativismo sem diálogo, o ativismo sem observar as consequências é um ativismo irresponsável e inconstitucional. E é esse ativismo que o judiciário não tem feito, a meu juízo, pelo menos. O ativismo que vejo como um ativismo saudável e que o judiciário tem feito com responsabilidade, pelo menos do que tenho visto no Supremo Tribunal Federal e em outras cortes de justiça locais, é um ativismo responsável, que eu chamo neste meu último livro de ativismo judicial colaborativo, coparticipativo e dialogal, que é aquele que é construído a partir da participação de todos. Quando o judiciário, vendo a omissão do legislador, por exemplo, intima o legislador: legislador, você vai legislar? Se você for legislar, eu vou suspender o curso dessa ADI aqui no Supremo Tribunal Federal. E se a legislação vier, ela perde objeto. Mas se a legislação não vier, ou você, legislador, não for legislar, eu terei que fazer alguma coisa, se este é o pedido e nos limites do que está pedido. A mesma métrica valeria para o Executivo. E o diálogo institucional entre Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e demais entidades que participam da formação da justiça no nosso país certamente permitiriam um ativismo que não é de uma única cabeça e de uma única caneta, mas é um ativismo que nasce da construção plural. Não esqueçamos que o judiciário não realiza o ativismo porque quer. Ele realiza porque há um pedido de uma sociedade que clama por saúde, por educação, por moradia, por um Ministério Público que pede, por exemplo, por uma defensoria que pede, por entidades de classe que pedem, e um judiciário que tem que decidir. Pelo menos é mais ou menos assim, professor Peleja, que penso eu por aqui. Professor, uma questão. Alguns doutrinadores pontuam acerca do ativismo e como se chegar a um ativismo, vamos dizer assim, saudável, tá? Um ativismo dialógico. Alguns autores pontuam a seção 33 da Carta Canadense de Direitos como uma forma de ativismo dialógico. E essa seção 33, ela faz algumas pontuações acerca das decisões judiciais. Por exemplo, a decisão tomada ficará sem efeito até a validação do parlamento. O parlamento tem um prazo para resolver e assim ocorreria o ativismo. Nós tivemos
PEC 33 há alguns anos, que era justamente no mesmo sentido, como várias outras PECs, projetos de emenda constitucionais, que buscam delimitar esse tema. E também no mesmo sentido. Olha, a decisão judicial vai ter que ser referendada pelo Congresso Nacional. Professora, acha que se pode nominar essas soluções realmente como dialógicas? Porque o professor expôs outra proposta. Ele propôs um diálogo entre a Corte e o Legislativo. E esse diálogo poderia até se amplificar, por exemplo, nas questões estruturais. A questão estrutural, ela não se resolve com a decisão. Se nós pegarmos a sentença me falha a memória agora, a sentença colombiana acerca dos direitos humanos dos presídios, ali foi necessária a intervenção de diversos poderes e órgãos e atores, e a grande discussão, a implementação dessa sentença. Então, gostaria que abordasse essa seção 33 da Carta Canadense de Direitos, a projeto de emenda constitucional 33, não sei se recorda, desse projeto de emenda, mas as diretrizes são essas, sempre com a validação do Congresso, com o poder de retirar os efeitos dessa decisão de constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que deixaria, então, de ser o guardião da Constituição, nesses casos. Perfeito. Bom, professor Peleja, aqui eu vou, claro, a partir dos exemplos internacionais trazidos, tratar da nossa realidade, segundo me parece aqui, o que nós vivemos hoje. De fato, se nós estivéssemos falando de uma implementação de um ativismo em controle difuso, nós certamente teríamos que, se caso declarar inconstitucional determinado ato normativo ou norma, determinar pelo 52, 9 ou 10 da Constituição, a retirada de produção de eficácia desta norma. Isso sim exigiria um diálogo com o legislador para a eventual retirada ou não da eficácia daquela norma ali questionada. Então, nesse particular, se nós estivéssemos falando realmente de controle difuso, eu tenderia a dizer que há uma certa similitude. Mas o que me parece é que o ativismo judicial tenha, ou deveria ter, por parte do Supremo, maior força exatamente no controle abstrato. E nesta sede de controle, o Supremo não depende do legislador para declarar inconstitucional determinada norma e determinar a sua retirada do ordenamento jurídico com eficácia ex tunc. Então, neste particular do controle abstrato, me parece que o Supremo tem total e restrita autonomia, seguindo a regra constitucional, para sim determinar o que for a vontade da Constituição viva, a interpretação da Constituição efetivamente naquele momento. Então, nesta sentada do controle abstrato, me parece que esses modelos de reflexão estrangeiros, muito embora importantes, não se aplicam tanto à nossa realidade. Então, defendo eu aqui, na verdade, que o ativismo judicial, quer seja realizado no controle difuso ou abstrato, muito embora entendo eu que deveria prioritariamente ocorrer no controle abstrato, que é ali que o Supremo atuaria como guardião da Constituição realmente, ele sempre pudesse fazê-lo de modo dialogal. E aqui dou 2 exemplos para finalizar, falando em geral. Imagine que o problema do ativismo que se discute é um problema de executivo, é uma omissão do Poder Executivo, que pode, em caso de descumprimento do comando judicial, por exemplo, de uma tomada de posição, no caso da saúde pública na pandemia do Covid-19, trazer para o presidente da República 2 consequências. Ou ele cumpre o comando do Supremo Tribunal Federal e possivelmente vai ter que mexer na estrutura orçamentária já aprovada pelas casas legislativas e possivelmente seria alvo de improbidade administrativa no Tribunal de Contas da União. Ou, se realmente não obedecesse o comando do Supremo Tribunal Federal, porque não poderia mexer nas estruturas normativas e financeiras já aprovadas, ele praticaria o crime de desobediência. É a velha premissa, se ficar o bicho pega, se correr. Aliás, se ficar o bicho come, se correr ele pega. É a inversa premissa verdadeira. Portanto, neste particular, nada mais razoável que o Supremo Tribunal Federal, além de ouvir o presidente da República, a Advocacia Geral da União, aquelas entidades de classe que estão preocupadas com a saúde nacional, e também o Tribunal de Contas, formasse
nesse conjunto de diálogos e colaboração, uma solução em conjunto. Tudo bem, eu não consigo resolver o problema da pandemia do Covid-19 em 6 meses, mas eu posso tentar resolvê-lo em 1 ano e meio, 2, programando a solução. Muito parecido com o que aconteceu no tema 698, que o Supremo também editou há pouco tempo. De outro lado, se esta mesma questão é posta, e agora encerrando, em face do legislador, a premissa que disse eu anteriormente se aplica aqui, na reflexão do que entendo. O Supremo, então, intima o legislador para que ele se manifeste sobre a omissão, se tem a pretensão de legislar ou não, por exemplo, sobre aborto de anencéfalos, antes de fazê-lo. Se o legislador disser, farei, prudente seria o Supremo suspender essa ADI eventual, ou essa ADO. Caso o legislador diga, não vou legislar a respeito, o Supremo está mais do que autorizado em todos os sentidos e democraticamente pronto para decidir se for essa a convicção fundamentada dos seus 11 ministros. Portanto, o diálogo pressupõe, a meu juízo, um ativismo saudável, um ativismo que permite a construção. Independentemente disso, sim, o judiciário pode atuar nas judicializações sempre, porque é, por vezes, a última voz da sociedade. Ok, professor, muito obrigado. Hoje nós recebemos o professor Renan Tamay, um grande amigo, uma pessoa bastante querida. Dizem que os grandes são humildes, é o seu caso. Foi uma honra recebê-lo aqui. Espero que o senhor volte mais vezes, tenha um tempo para a nossa Escola da Magistratura. Vamos entabular alguns cursos. O desembargador Márcio Vidal é um entusiasta da ideia, é um grande admirador seu. Manda um abraço. E estamos finalizando esta entrevista, infelizmente, mas está com prazo para algumas palavras, professor. Muito obrigado, professor Peleja, ao desembargador Márcio Vidal, a todos os queridos amigos que deste tribunal tão importante têm nos recebido e nos acolhido tão bem. Realmente, aprender com vossas excelências é sempre para nós tão ou mais importante do que ensinar. Então, o que eu posso dizer é muito obrigado, professor Peleja, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição, absolutamente aberto, para construir ciência com responsabilidade, com diálogo e principalmente em conjunto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Este é um programa, é uma produção da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, desembargador João Antônio Neto. As edições anteriores podem ser conferidas no Instagram e também no YouTube. Equipe técnica, muito obrigado por estar conosco e até a próxima edição.